Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tô passando aqui no canal para deixar um vídeo bem rapidinho para vocês com um recado muito importante. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo de contratação de empregados para o MEI, que é o microempreendedor individual. Acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar nesse termo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de contratação de empregados nesse regime especial, né, de enquadramento jurídico previsto pelo governo federal, certo? Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você para deixar um like, curte aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, é muito importante para nós porque você possibilita e faz que esse vídeo e o canal alcance mais pessoas que possam acessar essas informações de maneira gratuita e numa linguagem um pouco mais simplificada ou descontraída. Tá bem? Combinado? Conto com vocês. Então, antes de eu começar a falar quanto à contratação, eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse regime, né, do MEI, o que é, o que prevê. O MEI, como vocês talvez saibam ou não, né, não posso presumir, ele é esse regime especial definido, né, pela Lei 123, que junto com o Simples Nacional, né, trouxe diversas facilitações e benefícios, né, na apuração de imposto, bem como a constituição, né, do CNPJ e outras questões. O MEI, basicamente, ele é um regime unificado para pagamento de cota única de um imposto, né, super reduzido em relação a outros regimes de tributários, certo? Além disso, o MEI tem uma garantia de crédito, né? Alguns programas de crédito financeiro previstos pelo governo federal. Também tem inúmeras facilitações na sua constituição, né? Emissão automática do CNPJ, gratuidade nessa abertura, né, do CNPJ. Além disso, tem isenção de alvarás para funcionamento, certo? Com a prefeitura. Claro que deve ser sempre observado, né, a questão da legislação municipal quanto a essa atuação. E só que existem alguns critérios para fazer essa opção pelo MEI. O primeiro deles é observar o faturamento, onde existe um limite, um teto, né, de faturamento para esse MEI, que é de R$81 mil ao ano, por enquanto, né, não saiu nenhuma alteração. Esse limite se mantém já há uns 2 anos. Além desse critério de faturamento, existem atividades que são permitidas para o MEI, então não é qualquer atividade que pode se enquadrar como MEI, existe uma lista de atividades prevista pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, bem como pela legislação. O terceiro critério, que é o que eu vou falar mais aqui hoje, é a contratação de empregados, onde existe um limite de contratação de até um empregado para este MEI, certo? Algumas observações importantes para essa contratação é cuidar que o MEI ele contrata um único empregado, certo, para exercer a atividade, e existem alguns requisitos, talvez possa dizer assim, né, para essa contratação. O primeiro deles é a observância no valor pago, né, o salário desse empregado. O salário esse deve atender o salário mínimo previsto, né, para a contratação ou observado para a categoria no teto regional. Esse é o salário mínimo e ao mesmo tempo ele é o máximo da contratação do empregado desse MEI. Ou seja, contratando um empregado numa atividade que não existe nenhum piso, né, regional, enfim, então teria que contratar pelo salário mínimo de 1.100. Eu não posso fazer a admissão desse funcionário por um salário que não esse de 1.100. Então esse é um dos quesitos previstos para a contratação de empregados, certo? Outra questão importante é relacionada ao pagamento de impostos do MEI, onde o MEI ele paga, né, sobre a sua, vamos dizer, referente à sua contribuição na guia única dele, os 5% do seu INSS, que é referente ao empresário, não é do empregado. Então, além desses 5%, será preciso recolher, né, a diferença de 3% sobre o INSS, né, aliás, a remuneração deste empregado, e mais o desconto, né, de contribuição
do empregado sobre esse INSS. Então, você vai descontar 8% do funcionário e vai ter mais 3% de adicional pagando, né, pelo empregador. Resultando, então, numa guia de 11% do INSS para essa contribuição. Esse é um dos benefícios para a contratação de funcionários no MEI, onde ele vai pagar esses 3% só de INSS. Não vai ter aquele patronal como as empresas estão acostumadas, né, a pagar nos demais regimes. Outra questão importante que não pode ser esquecida é o FGTS. Tem que ser pago e apurado o FGTS, então os 8% de FGTS permanece. Hoje, se te perguntarem, a carga, né, previdenciária para a contratação de empregados no MEI ela é de 11%. 3% sobre a remuneração referente ao INSS e 8% sobre a remuneração referente à FGTS. Essa é a carga previdenciária do MEI, ok? Obrigações importantes do MEI. Então vamos falar um pouquinho sobre essas exigências, essas obrigações. A primeira delas não é diferente de todas as outras formas de empresa, tá certo? Deve existir um contrato de prestação de serviço, né? Um contrato de trabalho com esse empregado, né? Claro, como a gente já conversou aqui no canal sobre diversos regimes de contratação, como contrato por prazo indeterminado, contrato do intermitente, né, independente desses regimes, deve existir o documento de contrato, como vocês sabem, registrando, né, todas as exigências, todas as informações pertinentes à execução das tarefas, aos dados, né, de ambas as partes para a execução desse serviço. Então, além do contrato, tem a questão do salário, que eu já comentei com vocês, que deve atender, né, o salário mínimo, limitado também, não pode ser pago além disso, ou o piso regional para a função, né, prevista. Aqui. E daí existem as obrigações que o MEI ele precisa entregar, as informações, na verdade, né, as obrigações acessórias. A primeira delas, como se sabe que vai ser pago, meu Deus, vai ser pago o FGTS, é a CFIP. Então, CFIP é uma obrigação para o MEI. Deve ser entregue, né, na apuração, né, da primeira folha de pagamento. Ela não é obrigatória no caso do MEI não ter funcionários, tá? É importante salientar isso, não precisa entregar a dispensa, aquela declaração que a gente faz, né, sem movimento para as empresas de Simples Nacional ou regime geral. Só o MEI, quando ele contrata, ele precisa fazer a CFIP a partir do primeiro mês da sua contratação. Logo depois, se ele não for ter mais empregado, aí entrega uma sem movimento e encerrou-se por ali também, tá bem? Outra obrigação importante é a RAIS na contratação, quando existe a contratação, certo? Então, se o MEI teve funcionário contratado dentro do período referente à RAIS, ele vai ter que entregar ela, tá bem? Se não teve, não precisa esse movimento. Essas obrigações é importante falar que elas só existem quando o MEI contrata um funcionário, quando existe a contratação. Não existindo essa contratação, o MEI não vai fazer a entrega delas, ele está dispensado pela sua entrega. Outra observação importante é na declaração anual, a DAS, né? Onde vai informação ali da contratação de funcionários. Então, se o MEI teve contratação de funcionário dentro do período da declaração, ele deve assinalar a opção sim para aquela contratação. Então, essas são as principais obrigações do MEI. E uma observação importante, que talvez, né, alguns não saibam, o MEI ele está dispensado de contabilidade, independente ou não da contratação da folha de pagamento. Então, mesmo com a contratação de empregados e fazendo a entrega dessas declarações de folha de pagamento, ainda permanece essa dispensa de escrituração contábil, tá bem? Lembrando que é obrigatório para o MEI manter um controle de receitas mensal para elaboração da declaração anual de faturamento. Certo, pessoal? Então, rapidamente, tentei resumir aqui para vocês os principais pontos. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Quero ver vocês participando. E no próximo a gente vai estar interagindo mais com vocês. E obrigado, é isso. E até a próxima. Ah, voltei. Acharam que tinha acabado o vídeo, né? Dei um susto em vocês. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu preciso falar para vocês sobre uma obrigação muito importante
do MEI, ao qual eu não falei anteriormente ali. Na contratação de funcionários, o MEI precisa fazer a entrega do e-social. O e-social também é uma exigência prevista para o MEI somente quando há contratação de empregados. Então é importante salientar que, claro, né, de acordo com os grupos do e-social que estão vigentes, o MEI somente vai fazer o seu cadastramento inicial e o envio de eventos não periódicos, tá? Esse envio pode ser feito, tem que ser feito via programa, né? Tem que ter algum software para fazer o envio dessa informação, e para isso é necessário certificação digital, seja do sócio ou registrado via procuração para o contador ou no CNPJ da empresa, tá bem? Essa certificação digital ela é muito importante e indispensável, porque também no envio da CFIP, via conectividade social, vai ser utilizado dela para poder fazer o envio da informação, né? E geração da GRF para pagamento do FGTS, tá certo? Então é isso, obrigado e tchau, tchau!